Estamos aqui iniciando mais uma videoaula do nosso canal Papo com Matemática. Na videoaula de hoje, iremos trabalhar com resolução de equações do segundo grau completas por meio de uma fórmula geral, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá iniciar nossa aula e bons estudos a todos. Então vejam, como é que a gente pode fazer para obter uma fórmula geral para que nos permita resolver qualquer equação do segundo grau? Essa fórmula que a gente vai encontrar, ela é conhecida como fórmula de Bhaskara e está presente aí em todos os livros do nono ano do Ensino Fundamental 2, né? E essa forma, na verdade, né, de resolver as equações do segundo grau, elas nos acompanham aí durante o restante da nossa vida escolar, né, a partir do nono ano. Então vejam, pessoal, nós já sabemos que uma equação do segundo grau é uma equação desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer de preto para vocês. É uma equação desse tipo, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esses termos aqui, a, b e c, são números reais, tá? E esse a aqui, ele tem que ser diferente de zero. Pois, se esse a aqui for zero, esse termo todo aqui vai se anular e nós só teríamos uma equação do primeiro grau e não do segundo. Para a gente obter essa forma geral de resolver uma equação do segundo grau, a gente vai utilizar o método de completar quadrados, que foi o tema da nossa videoaula anterior a essa aqui. Então, o que é que acontece? Inicialmente, eu vou pegar esse termo C aqui, esse termo independente, e passar para o segundo membro da equação, ou seja, eu vou subtrair C dos dois lados da igualdade, vamos ficar com o seguinte, ó, ax ao quadrado mais bx igual a menos c. Aí vejam, agora eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 4 vezes a. Então vejam, multiplicando aqui, ó, ax ao quadrado por 4a, a gente vai ficar assim, ó, a vezes a aqui vai dar a ao quadrado, então a gente vai ficar com 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4a bx igual a menos 4ac. Aí vejam, pessoal, para a gente utilizar o método de completar quadrados, aqui nesse primeiro membro aqui da nossa equação, a gente tem que ter um trinômio quadrado perfeito, tá? Um trinômio quadrado perfeito. Vejam só, se eu for tirar aqui a raiz quadrada de 4a ao quadrado, x ao quadrado, né, trabalhando com a parte positiva, isso aqui vai ficar assim, ó, 2ax. Então, esse aqui é o primeiro termo, né, do meu quadrado da soma que a gente vai obter. Já o meu segundo termo, nós não temos. Então, vejam, o segundo termo, né, nós não temos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que fizemos no vídeo da aula passada. Então, observa, quando a gente faz o desenvolvimento, ó, duas vezes o primeiro, que no caso aqui, ó, é 2ax, vezes o segundo que eu não conheço, isso está dando o que aqui, ó? 4abx. Então, vou colocar aqui 4abx. Aí, o que é que vai acontecer, ó? Esse segundo termo que a gente está procurando vai ser 4abx dividido por 2 vezes 2ax, né? Que vai dar 4ax. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que esse segundo termo aqui, ó, simplificando aqui, 4a, x aqui com x, e o segundo termo aqui do nosso trinômio tem que ser um b. Como tem que aparecer aqui o quadrado do segundo termo, eu vou colocar aqui o b ao quadrado. Ou seja, eu tenho que somar b ao quadrado desses dois lados aqui da igualdade. Então vejamos o que é que iremos encontrar. 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, e eu vou somar b ao quadrado, para que aqui, ó, tenhamos um trinômio quadrado perfeito. E como a gente já sabe, se eu somei b ao quadrado no primeiro lado aqui, no primeiro membro da nossa equação, eu tenho que somar também no segundo, para não alterar a nossa igualdade. Então, vamos ficar com b ao quadrado menos 4ac. Tá bem? Então vejam, agora aqui, ó, estamos trabalhando com um trinômio quadrado perfeito. E a gente obteve esse trinômio manipulando a nossa equação, ou seja, completando quadrados. Então a gente já sabe que o nosso primeiro termo é 2ax, então vou reescrever isso aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, 2ax mais
O nosso segundo termo aqui, já encontramos aqui, é b. Então, vai ficar 2ax mais b, tudo ao quadrado, igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, daqui, gente, lembrando que a nossa incógnita aqui é x, né? Então, resolver essa equação aqui é isolar o x. Então, vamos lá. Ó. Vou calcular a raiz quadrada nos dois membros aqui da nossa equação. Então, vai ficar assim, ó, 2ax mais b igual, ó, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que como aqui estamos com raiz, né? E a gente sabe que a raiz quadrada nos números reais, né? Desde que esse radicando aqui seja positivo, né? Tem aqui dois valores, um negativo e um positivo, né? Nossa raiz aqui temos que trabalhar com mais ou menos, por isso que eu estou acrescentando ele aqui. Aí o que é que vai acontecer agora? Vou passar esse b aqui para o segundo lado, ou seja, eu vou subtrair b, então vai ficar assim, ó, 2ax igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora o que falta a gente fazer aqui é trazer esse 2a aqui, ó, dividindo todo esse segundo membro aqui da nossa equação, tá? Então, o nosso x ele vai ficar assim, ó. O x ele vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2 vezes a. Então, essa daqui, gente, é a conhecida fórmula de Bhaskara, que a gente obteve como? Utilizando o método de completar quadrados. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, que essa fórmula que a gente acabou de deduzir aqui é a fórmula de Bhaskara, tá bem? Então, essa fórmula daqui, ela nos permite resolver qualquer equação, desde que a gente conheça, né, os termos que compõem a equação, ou seja, os coeficientes A, B e C. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né, algumas aplicações de resolução de equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Então, estou trazendo aqui uma equação, tá? Que é uma equação do segundo grau, e o que a gente quer fazer é encontrar as raízes dessa equação, tá bem? Isso aqui, pessoal, é o exemplo de um exercício proposto que eu retirei do livro do Álvaro Andrini, tá? O livro Praticando Matemática. Vejam só, gente, olhando aqui para essa equação, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é reescrevê-la, né? Pois a gente sabe que a equação do segundo grau, ó, ela é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a não pode ser zero. Então, o que eu vou fazer aqui é reescrever essa equação. Observe o que a gente vai obter. Ó. Então, no primeiro membro aqui ó, da nossa equação, eu vou repetir o 4x ao quadrado mais 7x mais 3, e esses termos aqui eu vou passar para o primeiro membro da nossa equação. Então, lembrando que o que a gente está fazendo é subtraindo 2x ao quadrado e 2x dos dois lados da equação, tá? Então, vai ficar assim, menos 2x ao quadrado menos 2x igual a zero, pois não ficamos aqui com nada nesse segundo membro da nossa equação, né? No segundo lado aqui da nossa igualdade. Então, agora o que iremos fazer é reduzir os termos semelhantes. Aí, observem, aqui eu tenho 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, e isso vai dar 2x ao quadrado. Agora, os outros termos que são semelhantes, ó, é o 7x e o 2x. Então, fazendo 7x menos 2x, a gente vai obter 5x. E os termos independentes agora, né, que estão sozinhos aí, seria aqui, ó, o 3, tá? No caso aqui só tem o 3, né? Então vai ficar aqui mais 3 na nossa equação. Então observa que temos uma equação do segundo grau completa. Vejam só, gente, o coeficiente A aqui da nossa equação, ele é igual a 2. O coeficiente B é igual a 5 e o coeficiente C é igual a 3. Então, a gente vai aplicar agora a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Lembrando que a gente também poderia resolver isso completando quadrados, mas o tema da nossa aula é resolução de equações de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula geral que a gente chama. Então, nesse caso, ó, escrevendo aqui para vocês, a fórmula de Bhaskara é assim, ó, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de
b ao quadrado menos 4ac. Acabamos de fazer a demonstração para vocês, tudo dividido por 2 vezes a, não é? Então, fazendo aqui as contas, ó, conhecendo os coeficientes a, b e c, o que é que a gente vai ter aqui no nosso cálculo? Observa, ó, que esse x aqui vai ser o seguinte, ó, menos b, então vou colocar aqui, ó, menos, no caso aqui o b, né, é 5, né, então vai ficar menos 5, mais ou menos aqui da raiz, e a raiz vai ficar assim, ó, b ao quadrado, o b é 5, então, ó, 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que vale 2, vezes c, que vale 3. Tudo dividido por 2 vezes a, de acordo com a fórmula, e o nosso a vale 2. E agora eu vou fazer nossas contas. Então, o x vai ficar assim, ó, menos 5, mais ou menos, a raiz quadrada de... Deixa eu ajeitar essa raiz aqui, ó. Vê só. Raiz quadrada de, ó, 5 elevado ao quadrado aqui é 5 vezes 5, que é 25, menos 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3 aqui vai dar exatamente 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, daqui, gente, o que é que iremos obter? Ó? Que esse x vai ser menos 5, mais ou menos, raiz quadrada aqui, 25 menos 24 vai dar 1, tudo dividido por 4. Ou seja, esse x aqui, ele será o seguinte, ó, menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vale 1, tudo sobre 4, tá bem? Aí aqui nós vamos encontrar duas raízes, pessoal. Vou chamar a primeira raiz aqui de raiz 1, né, de x1, que é quando eu trabalhar com a parte positiva, ó, menos 5 mais 1, tudo sobre 4. E a segunda raiz, que eu vou chamar de x2, vai ser menos 5 menos 1 sobre 4, porque aqui temos que trabalhar com esse mais e com esse menos, tá certo? Aqui, ó. Então, vejam, resolvendo aqui o valor de x1, né? Como é que vai ficar esse x1 aqui, ó? Menos 5 mais 1 aqui vai dar menos 4. Quando eu dividir por 4, isso vai dar exatamente menos 1, tá? E aqui no x2, menos 5 menos 1 é igual a menos 6, tudo sobre 4. Eu posso simplificar aqui, ó, essa fração por 2, tá? Por 2, e a gente vai obter aqui menos 6 dividido por 2 é menos 3, e 4 dividido por 2 é 2. Então, a solução, né, da nossa equação do segundo grau aqui, ó, a solução da nossa equação, certo? É x igual a menos 1 ou x igual a menos 3 sobre 2. Então, isso aqui, pessoal, foi uma aplicação prática da utilização da fórmula de Bhaskara, né, que é a fórmula geral para resolver equações do segundo grau, tá? Eu vou trazer para vocês aqui agora um outro exemplo, tá, da aplicação da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Trazendo para vocês mais uma aplicação, nós temos o seguinte: se Eduardo acertasse os números que são as respostas a um desafio, sua tia daria a ele, em reais, o maior valor entre as respostas do desafio. Então, o desafio é o seguinte, né? Um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20. Qual é este número? Então, gente, vê só. Primeiro ele disse aqui que a gente tem um número elevado ao quadrado. A gente não sabe inicialmente que número é esse, então eu vou chamar de x, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, que um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído, ó, 8 vezes o valor deste número. Como eu chamei esse número de x, eu vou subtrair, no caso aqui, outros 8x, tá? E o resultado aqui será igual a 20. Então, pessoal, você já desconfiou aqui que isso aqui será uma equação do segundo grau, porque basta a gente reescrever ela da seguinte forma: x ao quadrado menos 8x menos 20 igual a zero. O que a gente fez foi subtrair 20 dos dois membros aí da nossa equação, né? Dos dois lados da nossa igualdade. Então, o que é que a gente vai ter aqui, pessoal? Olhando para essa equação, nós temos que esse coeficiente a, ele é igual a 1, pois é o termo que está multiplicando o x ao quadrado. O coeficiente b aqui é igual a menos 8, que é o termo que está multiplicando o x. E o coeficiente c é esse termo aqui, que não tem x, né? O termo dependente que a gente chama, que nesse caso aqui é menos 20. E só lembrando, pessoal, a fórmula de Bhaskara, vou escrever aqui para vocês, ó,
é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Então, a gente já conhece, gente, os coeficientes a, b e c. Basta substituir aqui na fórmula para encontrar os valores desconhecidos, né, de x. Então, vejam, fazendo aqui as contas, nós vamos ficar com o seguinte, ó, que x é igual a menos b. Observa que o b aqui, ó, ele é negativo, então menos da fórmula com menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, no caso, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale menos 20. Então, deixa eu pôr menos 20 aqui. Então, vocês têm que ficar atento aí aos sinais. Tudo dividido aqui, ó, por 2 vezes a. Nesse caso, a vale 1. E agora vamos fazer nossas contas, prestando atenção nos sinais. Aqui, se eu fizer, ó, menos e menos aqui, vai dar mais 8. Aí depois, ó, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes 8 é 64, tá? Menos 4 vezes 1 vezes 20, isso vai dar 80. Só que o sinal é menos e menos aqui, que vai dar exatamente mais. Tá bem? Aí, vê, gente, fazendo aqui o denominador agora aqui da nossa fração, tá? A gente vai ter aqui embaixo 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui a gente vai ficar com o seguinte, ó, 8 mais ou menos a raiz quadrada aqui de 64 mais 80, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Raiz quadrada de 64 mais 80, que nesse caso aqui é 144, tudo dividido aqui por 2 vezes a, né? No caso aqui, gente, esse 2 vezes a, eu vou colocar logo o resultado aqui para vocês, tá? Porque a gente já sabe aqui, ó, que 2 vezes 1 aqui de baixo vai dar 2, né? Então, vou logo colocar 2 aqui, tá? Aí, vejam, fazendo aqui as contas, esse x vai ficar assim, ó, 8 mais ou menos a raiz de 144, que é 12, tudo dividido por 2. Aqui vamos encontrar duas raízes, pessoal, tá? Conforme a gente já viu, ó. Uma primeira raiz vai ser 8 mais 12 dividido por 2, e a outra raiz vai ser 8 menos 12 dividido por 2. Então, na primeira raiz aqui, a gente tem que 8 mais 12 é 20, e quando eu dividir por 2 vai dar 10. E na outra, 8 menos 12 é igual a menos 4, que quando eu dividir por 2, isso é igual a menos 2. Então, a gente observa que essa equação do segundo grau aqui, ó, ela possui duas raízes reais, né? Duas raízes, 10 e menos 2. Então, ele disse, ó, que ele vai receber o maior valor entre as respostas do desafio. O maior valor aqui, comparando 10 com menos 2, né? O maior valor aqui é 10. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra C. Tá bem, gente? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre resolução de equações por meio da fórmula de Bhaskara, né? E eu vou trazer para vocês agora os nossos exercícios propostos, para que a gente possa trabalhar a parte aí que vocês aprenderam na nossa videoaula. Então, vamos lá para os nossos exercícios. Estamos aqui com os nossos exercícios propostos. Então, gente, temos aqui 4 questões para vocês aplicarem os conhecimentos que adquiriram ao longo dessas videoaulas de equações do segundo grau. Então, bons estudos a todos e qualquer dúvida pode nos procurar aqui no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.